É que num parque de bruxo, você contratar a Cuca... Ele é muito nerd, gente. Meu Deus. Você dá de cara com um dragão físico, né? O voo do unicórnio virou dinheiro. As estatuetas são muito bem feitas. Parece que você tá entrando dentro do castelo mesmo. E o castelo, ele foi construído em cima de onde era o restaurante. Salles, 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 Salles. Salles? Você dormiu, você tá falando sério. Sonhei com o Parque da Cacau Show, você acredita? Vai ser o maior parque da América Latina. Muito bom, porque o assunto é esse, né? Hoje nós vamos falar de parques temáticos. Nós temos um convidado especial hoje, que é o Luiz. Eu queria começar um pouco contando a história desse brinquedo fabuloso, que é o brinquedo do Harry Potter. Harry Potter and the Forbidden Journey. Começando um pouco da história, né, do brinquedo. Eu não sei quão atrás eu volto para começar a contar, né? Gênesis. Começo da década de 90, a J.K. Rowling, que foi a que eventualmente acabou escrevendo os livros do Harry Potter, ela escreveu porque ela estava numa estação de trem, se inspirou a escrever a história de um garoto mágico que ia num lugar mágico. Enfim, todo mundo conhece Harry Potter. Se eu não me engano, eu acho que é uma das franquias que mais arrecadou dinheiro da história, assim. Só não ganha da Marvel, né? Provavelmente. Além de vender muito livro, foram feitas adaptações de filmes que também aumentaram exponencialmente a fama da franquia. Era bem óbvio, né, que algum parque de diversão ia querer comprar os direitos, né, para poder fazer uma atração, algum lugar tematizado em volta do Harry Potter, né. E no começo dos anos 2000, a Disney, na verdade, começou a falar com a J.K. Rowling para fazer alguma atração, alguma coisa do Harry Potter, né. E na mesma época, a Universal tinha acabado de abrir um parque de diversão lá em 99 chamado Islands of Adventure, que era um parque que não era necessariamente focado nas propriedades intelectuais da Universal, porém ela era mais focada em atrações variadas, assim. A J.K. Rowling queria ter muito controle das atrações e do lugar, né? E a Disney não tava dando tanto controle para ela, né? Então ela, decepcionada, falou assim, não, eu vou parque de diversão, não vou pausar agora, não quero fazer mais nada, né? Aí a Universal, né, viu e falou, opa, vamos aproveitar uma oportunidade, dinheiro, né? Foram lá, conversaram com ela e eles queriam tanto fazer isso que eles deram praticamente controle criativo completo para ela, assim que nasceu Hogsmeade, esse lugar que é inteiro tematizado em volta do castelo de Hogwarts e de Hogsmeade, né? Eu não sei, você que é nerdola. Hogsmeade é uma vila que tem do lado do castelo de Hogwarts. Ah, sim. Onde vivem alguns aldeões. E a área inteira é tematizada em volta disso, que foi muito revolucionário porque antes não tinha uma parte do parque inteira dedicada a apenas uma propriedade intelectual. Por isso que foi muito revolucionário. E essa área, ela já existia antes, já tinham 2 atrações, voo do unicórnio e uma montanha russa. Eles decidiram substituir essa área para fazer essa área do Harry Potter. E eles adaptaram esses brinquedos, essas atrações que já estavam lá e mudaram com o tema do Harry Potter em mente, né? O voo do unicórnio virou o voo do hipogrifo. E o castelo, ele foi construído em cima de onde era o restaurante. Mas ali não ia ser uma atração do Van Helsing? Então, é verdade. Então, no começo dos anos 2000 também, a Universal, eles já estavam conversando com uma empresa de braço mecânico, Kuka Robo Coaster, especializados em montanhas russas e em brinquedos, atrações, em atrações. Sim. Lá no começo de 2000 já estava planejado lançar o filme do Van Helsing com o Hugh Jackman, né? Na verdade tem rumores, não sabem se isso é inteiramente verdade, saíram plantas, uma suposta atração do Van Helsing, né? Só que o filme falhou na bilheteria, né, infelizmente, ou felizmente. Então eles acabaram não continuando fazendo o brinquedo e reaproveitaram essa ideia para fazer esse brinquedo que é o destaque dessa área aí, dessa zona do parque, que é a zona de Hogsmeade. E o mais interessante é porque o conteúdo, quando a gente passa por todo o parque e sobretudo dentro dessa atração, que você passa a fila e tal, o conteúdo é um conteúdo muito bem produzido, né? Tudo bem, nós estamos falando da Universal, né? Mas, Salles, uma coisa que eu sempre se preocupo em fazer é fazer a mídia correta para o modelo correto. Ali tem toda uma característica
específica de tela, né? Sim. Que é muito importante. São telas com filtro de densidade neutra, mais cinza, que foi o que a gente fez no projeto da Google. Ele permite um contraste melhor, porque quando você põe o branco, a luz do projetor bate e volta com muito brilho, e você perde o contraste. Mas o conteúdo, a hora de produzir o conteúdo, é uma coisa muito importante também, né? Sim. Não só a importância, né, da tela ser curva, o vídeo ser meio que gravado como se fosse um efeito de fisheye, né, que é mais ou menos esticado, assim, 360, abobadado, né? Fisheye é olho de peixe, né? Falar para o pessoal. Para o pessoal que não sabe. Inglês, Mas é a lente olho de peixe que deixa tudo meio curvado, assim, tipo a câmera da GoPro, né, a lente da GoPro. E além disso, tendo em mente que eles iam utilizar a tecnologia do KUKA Robo Coaster, que são aqueles braços mecânicos que fazem o movimento imersivo dentro da própria animação, eles tiveram a ideia, planejadamente, de fazer uma animação tanto utilizando modelos reais, né, que são os atores principais, eles são pessoas de fato ali em chroma key, e uma animação que foi feita num software próprio da própria produtora, que eles também fizeram a animação da montanha-russa do Avatar, que tem na Disney, né? Do simulador de voo lá também. Nossa, e parando pra pensar, é praticamente a mesma ideia, assim, né? Só muda o universo, né? E eles criaram um próprio software, né? Uma engine, que chama, né? Que é como se fosse um motor de animação para poder fazer a animação nesse estilo aí, junto com o braço mecânico e todas essas outras tecnologias, né? Você estava falando do braço, né? E a gente trouxe justamente o Luiz para falar um pouco a respeito dessa parte de engenharia, né? Porque imagina que é um braço robótico que aguenta uma quantidade de peso absurda e tem uma precisão incrível, né? E ele vai em cima de um trilho, né, Luiz? A capacidade dele ali é para 611 quilos, mas quando você coloca 611 quilos em movimento, a força que é necessária para suportar isso é uma força absurda. Esse braço da KUKA, ele aguenta, pelo que eu vi ali, todo esse movimento com um erro de 0,08 milímetros. Então é um negócio absurdo. A escolha até desse braço não é por conta disso, do peso, tudo. É que num parque de bruxo, você contratar a KUKA... Incrível. Ninguém tinha percebido, mas... Ele ficou esse tempo inteiro quieto pensando. Eu pensei nessa meio-dia. E é legal porque se a gente parar para pensar, né, além de tudo isso, você tem que ter um sincronismo perfeito, né? O áudio, ele é um áudio binaural, né? Quando a pessoa senta naquela poltrona, ela tem uma maleta na lateral com caixas de som estéreo e com som gravado binaural, né? Som binaural pode ser produzido de forma digital, onde você faz o cálculo de frequência para uma ideia da origem do som. Por exemplo, quando o som vem daqui, ou vem aqui de trás, vem desse lado, vem de cima, nosso cérebro consegue calcular a posição dele de acordo com as frequências que você tem pela posição da orelha e tudo mais. Então, hoje existem softwares que fazem essa simulação, mas o melhor ainda é quando a gente pega, por exemplo, esse microfone aqui, vocês estão vendo que é um microfone da Neumann, que ele tem uma cabeça com duas orelhas e que ele já faz a captação do áudio binaural, né? Então ele fica com uma simulação perfeita. E eu fico imaginando, para fazer um sincronismo desse, você tem que ter um sistema muito bem acertado em termos de robótica e de automação, né, Luiz? Sim, ali eles devem usar com certeza, tem nesse braço um sistema de encoder ali que é muito preciso. Para esse nível de precisão de 0,08 é algo que com certeza não é barato nem simples de fazer. A complexidade na programação, inclusive na área de segurança, porque não é só ser preciso. É ser preciso e a condição, que eu acho que para o brinquedo fazer sucesso, uma delas é que todo mundo chegue vivo no fim. Então, eu acho que é importante. Dúvida. A parte de programação ali, com certeza deve ter CLPs ali voltado para a área safety, que são CLPs que tem dois núcleos ali, processadores, processando ciclos de programação ao mesmo tempo. Se no final de um ciclo você tiver uma diferença de um processador e outro, o brinquedo já dá um alerta, já para garantir que todos estejam seguros ali. O CLP garante que ele está recebendo as informações ali do sistema, mesmo que não esteja funcionando. Você tem um botão de emergência, ele sabe que o botão tá ali e está funcionando. Se por acaso soltar um fiozinho, alguém tentar fazer uma gambiarra, se voltar qualquer coisa ali, ele já sabe falar, opa, o botão de segurança, eu preciso dele, ele não está funcionando, ele para o brinquedo. Além de toda a programação, toda a precisão do movimento em si, a precisão da segurança é um negócio que gera uma complexidade absurda para gerar um brinquedo que você fica quanto tempo ali? Pouquíssimo tempo. São 5 minutos, eu acho. Você fica 2 horas e meia na fila para 5 minutos de atração, mas vale a pena, né? E um detalhe que quando você fala do giro do braço robótico, são coisas que no conteúdo é muito importante você
pensar, porque lá eles trabalham com projetores de 4K, com vídeos de 120 frames FPS, né? Então é uma qualidade muito boa e uma taxa de atualização muito legal. Isso favorece também, porque muitas vezes você está ali e ele vem e faz uma curva para a direita. Se você está num carro, qualquer lugar, e você faz uma curva para a direita, por exemplo, o seu corpo vai para o lado contrário, porque por causa da inércia, né? Então eu estou virando para cá, o corpo vem para cá. Então o que eles fazem? Quando ele vai virar ali, o conteúdo vira junto e a cadeira vira de uma determinada maneira que a pessoa vem para cá, mas ela está olhando o conteúdo para ela, o horizonte é o mesmo. Só que como vira tudo junto, a pessoa vem com o corpo para cá. Então a sensação é muito realista de você estar voando mesmo, de você estar participando de tudo aquilo, né? Que é a mesma lógica que a gente usou no Museu da Vacina do Butantan, só que com outro sistema de cadeira. Você tem mais algum detalhe para falar em termos de automação? Eu sei que lá eles usam também QSC, né? Talvez para fazer sincronismo de áudio, de vídeo. Sim, o sistema de automação do braço, com certeza, ele é automatizado junto com o QSC para ter esse sincronismo entre movimento mecânico, que vai um CLP que deve cuidar com certeza, com o vídeo e as interações, todo o vento, o binaural, tudo deve ser gerado por um QSC ali. Por exemplo, o carrinho está andando, mas o áudio que está saindo, ele está saindo lá no carrinho. Então, ele não tem uma ligação, não sei se tem ou não, uma ligação de fio dessas caixas. Cada carrinho desse tem um subwoofer também. Então, como que você acha que o áudio chega neles? Porque ele é sem fio. Eu imagino que não deva ter um fio caminhando junto com o carrinho, porque ele é circular, né? Se eu não me engano, ele tem um sistema no trilho, que ele faz o contato através das rodas, como se fosse um trilho de trem ali, ou esses trens que existem em metrópoles, que eles estão sempre ligados a alguma coisa. Tem alguma coisa no chão que ele passa tocando e isso fica passando o sinal a todo momento. Um comando naquele momento, naquela tela, para que aquilo aconteça, né? Então realmente é uma coisa muito bem legal. Como diria Dumbledore, é nós que avô, bruxão. Bom, moçada, então é isso aí. A gente vai dar uma olhada agora no vídeo e acompanhar com vocês aí as principais cenas, as cenas mais legais e comentar aí. Uau, tamanho da fila, cara. O legal dessa fila é que ela parece que você está entrando dentro do castelo mesmo, que o pré-show dele sempre é assim. Faz parte da atração. Faz parte da atração e como a fila é bem longa, você sempre está entretido com a fila, né? E toda a arquitetura aí remete ao castelo do Harry Potter, né? Eles acabaram de passar pelo espelho de Ogezed. É o espelho que o Harry Potter vê os pais dele no primeiro livro. As estatuetas são muito bem feitas, né, cara? Sim. Não, é impressionante a cenografia, cara. A cenografia dos caras é fabulosa. Aquela fênix ali é a entrada da sala do diretor. Ah, sim. Legal. Os quadros, na verdade, parece que estão se mexendo o tempo todo, né? Estão se mexendo o tempo todo, que é algo que nós fizemos um pouco mais simples lá no Museu da Vacina. E ele é feito com uma tecnologia diferenciada, que você tem uma tela com um brilho bem controlado e você tem várias camadas de compostos orgânicos e de fibras orgânicas para dar a impressão de que é um quadro. Então, se você olha, ele tem uma textura e ele é opaco. Então, parece muito que é um quadro. E essa cena aí, lá atrás, o diretor, né, em holografia. É muito legal. Na verdade, essas telas das pinturas não é nada mais assim do que uma tela de TV mesmo, só que com esses compostos que você falou, né? São tipo umas películas, né, que eles colocam na frente. E também eles usaram métodos de iluminação para deixar ainda mais realista, porque aí tem o reflexo da película e não de uma tela de TV. Sim. Então deixa tudo muito, muito realista, é muito da hora. Essa parte aí, eles entram em cena, então tem uma porta automatizada que ela abre, como se eles estivessem invisíveis. E depois eles tiram a capa e eles aparecem ali no balcão. E é uma projeção holográfica. Tem um filme, a angulação de 45 graus, a projeção é embaixo e reflete em cima e forma então uma imagem que tem eles com uma transparência atrás. Ele emula como se fosse uma holografia e eles estão num ângulo característico olhando para a fila, né? Então eles fizeram uma filmagem fazendo todo esse estudo de posicionamento dos personagens e tudo mais para que pudessem ficar uma coisa legal, né? Aí é o começo mesmo de toda a viagem, né? O 3D, ele é muito realista. O conteúdo é feito em 360 e a tela ela é orbital. Então você fica imerso realmente
nesse espaço e essas telas se movimentam junto com o carrinho para ele não ter que parar. Nesse ponto aí, quando ele sai, você dá de cara com um dragão físico, né? Sim, animatronic. Animatronic, com fumaça. Achei que era de verdade. Aí, ó. E ele é muito realista. Ele não soltou fumaça nesse Não aí. soltou, é verdade. Mas, é. Que o cara tá gravando aí, provavelmente Sim, o desabilitar. dragão falou, não, vai Hoje queimar não, a câmera. Hoje não. Árvore do mal. Não fala assim do Salgueiro Lutador. Tá aí. Isso aí. Salgueiro lutador. Ele é muito nerd, gente. Meu Deus. Árvore mal, ele só tava se defendendo. Ah, tá bom. Essa parte aí também são os animatronics já, Dementadores. os Sim. dementadores, é muito legal, porque ele desce, né? E começa a sugar a alma, né? E ele tá bem da parte de baixo mesmo, como se tivesse caído lá nas profundezas, né? Junto com o Harry Potter. Isso aí é a câmera secreta. Aí você dá de cara agora com um deles sugando, né? É louco vendo agora, sentindo o movimento assim, dá pra ver que ele é meio distorcido propositalmente, assim. Sim. Obviamente o vídeo foi feito pra pessoa que tá lá, né? Não pra gente. Olha lá, congela, ó. A imagem vai congelar no final, quer ver, ó? Congela no final, ó. Percebeu? Voltou o primeiro frame, né? O cara acabou pegando na filmagem o frame que ele corta e volta pra primeira, esperando o próximo carrinho passar, né? Fazendo o sincronismo, né? Legal, legal. Então foi bem legal, né? Show de bola. Então valeu. Até a próxima.